Sejam todos bem-vindos a esse evento da Conferência de Usuários da Automation Edge. É um momento que a gente vai ter muito conteúdo falando sobre inovações, falando um pouco de novidades que tem, falando um pouco sobre casos de uso, porque é importante a gente saber o que existe, mas também saber aonde aplicar, como aplicar, e esse é o grande objetivo desse evento no dia de hoje. Estamos aqui também agradecendo já de antemão a Desk Manager, nosso parceiro, está aqui no cantinho inferior e vai aparecer o logo deles ao longo do evento. Estamos aqui no Desk Manager Experience, fazendo esse evento híbrido e recebendo aí a comunidade, tanto do pessoal que está online, quanto com o time nosso que está aqui, e vai se agregando ao longo do dia. Meu nome é Fernando Baldin, eu sou responsável pela Automation Edge aqui no Brasil, desde 2019, atuando com Automation Edge, mas com automação um tempo antes, bastante tempo antes. É um prazer estar com vocês aqui, é um prazer passar esse dia junto com vocês. E a gente vai então começar a nossa programação, uma programação extensa, mas antes eu queria lembrar alguns pontos. O primeiro, nós vamos ter à tarde a batalha de cases, né? O pessoal já está aqui que vai participar. Essa batalha de cases, então, alguns clientes vão mostrar como eles têm usado RPA mais IA, só que a votação, já o link vai aparecer aí para vocês, a votação já está aberta. Então, depois a gente põe ali no chat também o link, etc. Mas o ponto é que vocês já podem votar, lá tem no site, vai ter os cases que vão ser apresentados, então a votação já é liberada. Nós vamos ter ao longo do dia muito conteúdo. Nós vamos ter aqui daqui a pouco César Monteiro, vai falar um pouco sobre ITIL e inteligência artificial. Nós vamos ter também, já, o Honorato, que é um comprador, alguém da área de negócio, que não é de tecnologia, falando como ele tem aplicado inteligência artificial dentro da área de compras. Então vai contar um pouco dessa história. No período da tarde vamos ter a batalha de case e vamos ter também uma mesa redonda e as premiações. Premiações essas que a gente já tem ali no cantinho, depois de dar um jeito de mostrar, mas o pessoal aqui já está de olho nos brindes. Vamos então, dados esses recados iniciais, eu vou começar aqui então, gente. Olha, ela é diferente. Apresentar também a Nath, nossa Pilot Manager, que está aqui na sala, nosso switch. Tudo que acontece aqui, ela que está fazendo acontecer. Poderes de Grayskull. Isso que essa moça tem. Obrigado, Nath. Mas vamos lá, gente, começar no horário, para a gente poder, ao longo do dia, fazer toda a nossa programação. O objetivo agora dessa minha abertura é falar um pouco sobre essa questão de como que a gente extrai resultado de uma tecnologia que está nascendo, com um barulho que a gente ouve todo dia, vai roubar emprego, invadiu não sei que sistema, etc. Tanta coisa que a gente ouve e a gente não sabe o que é verdade, o que de fato é mais algo para Marte, etc. Isso lembra um pouco, para quem é mais velho, a bolha das .com. Porque quando começou lá na época de 99, 2000, também tinha essa situação. Todo mundo achava todo mundo tinha certeza que a internet ia mudar o mundo, mas ninguém sabia como. No primeiro momento, qualquer site que você abria, .com, cachorro.com, gato.com, flores.com, tinha uma valorização enorme, e depois a gente foi descobrindo que essa interconectividade ela via muito mais do que um site, né? Essa possibilidade da informação fluir. Aí veio um pouco depois celulares e por aí vai. Então, esse é o momento que a gente vive, na minha opinião, com relação a essa questão do hype. Vamos falar um pouquinho, então já me apresentei, sou o Fernando Baldin, sou o responsável pela Automation Edge aqui no Brasil. E o meu papel hoje aqui é fazer o anti-hype com vocês. É a gente falar um pouco do que funciona, do que de fato a gente tem que focar nesse momento, porque é importante que o resultado ele venha. Tecnologia por tecnologia sempre vai ter alguma coisa que estão te falando que você tem que investir, que você tem que fazer, isso desde que o mundo é mundo, né?
Então, pouco de mim, tenho aí quase 30 anos na área de tecnologia falando sobre... E eu falo que eu sou da pré-história da automação. Tá com a turma aqui, né? Porque eu sou da época que a gente tirava sarro de automação por interface. Essa era da época que eu sou. Aí depois a automação por interface bombou e dominou de uma maneira surreal. Vamos falar um pouquinho assim, o que está acontecendo hoje. Esse estudo é recente, é um estudo lançado agora, esse ano. E o que a gente está começando a ver? O Brasil ele tem se destacado na adoção da inteligência artificial como, de uma forma geral, né? Aqui não está segmentado em generativa, algum outro tipo de algoritmo. Mas o que a gente percebe? O Brasil está acima da média global na adoção de IA. Só que, de contrapartida, nós temos uma realidade que é o seguinte: 80% das empresas já tiveram que reverter um projeto de IA em função de um problema de vazamento de dados. Então a gente está aqui com uma... a gente corre muito, mas capota. Isso mostra um ponto que a gente tem que começar a trabalhar, que é o que nós da Automation Edge batemos muito, é governança, né? Planejamento, arquitetura. E algo que eu vou bater muito ao longo desse evento, e vocês vão perceber nos cases, nas pessoas que falam sobre isso, que tinha um logo de um grande fabricante de pneu, né, que dizia que potência não é nada sem controle. Dá para adaptar bem essa realidade quando a gente fala da inteligência artificial hoje. Então a gente tem esse desafio enorme. E um dos pontos que acho que colaborou para que isso acontecesse é que nós, as empresas, o mercado, começou a ter meta de adotar IA. Já ouviram falar de token maxing? Né? Quem mais gasta token está indo melhor. Então não é mais que você está resolvendo um problema, é que você está gastando token. E esse é um ponto fundamental. A gente deixou de focar qual é o problema que nós vamos resolver para focar enquanto nós estamos gastando. Isso levou muitas vezes a projetos, como a gente viu ali, de ter que ser parado ou apressar algum tipo de arquitetura e por aí vai. Eu gosto de fazer uma analogia, né, de um pouco dessa forma como a gente está gastando os tokens hoje em dia. Hoje em dia as empresas com inteligência artificial, elas parecem um Opala 4.1. Você lembra do Opala, do 4.1? Esse Opalão, esse é das antigas, hein? Esse aqui, ó, bicho era bom o carro, mas bebia, você é louco, tinha que ser dono de um posto de gasolina. Gastava, andava bem, mas gastava o bicho. E a gente pode comparar com o carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 também gasta tanto gasolina quanto. Só que a diferença de performance é imbatível. Se eu fosse correr um Opalão 4.1 com uma Fórmula 1, não tem para ele. Então, um pouco que a gente tem que tomar esse cuidado. O quanto a gente está gastando e o quanto de valor isso está gerando. Uma das críticas que veio forte no final do ano passado, começo desse ano, por exemplo, foi uma declaração de várias empresas, né? A Uber foi uma delas que ficou muito forte, que o CTO disse o seguinte: olha, o orçamento que eu tinha para o ano inteiro de token eu gastei em abril. E nesse mesmo podcast, aí o presidente da Uber diz o seguinte, falou: olha, o problema, esse é um ponto, mas o ponto fundamental é que a gente gastou tudo isso e eu não consigo fazer uma relação direta entre esse gasto de token e valor gerado. Será que só porque eu estou lançando mais feature, eu estou gerando mais valor para o meu cliente? Então essas perguntas que a gente tem que começar a responder, e o objetivo desse evento é, de fato, responder essas perguntas e trazer uma luz para quem está nessa jornada. Porque, na verdade, estou aqui parafraseando o Richard Campbell, que é um palestrante internacional. Nosso trabalho nunca foi código, fazer automação agêntica, usar IA. Sempre foi resolver o problema das pessoas. Então nunca foi sobre a ferramenta, sempre foi sobre o que ela pode gerar de valor para as pessoas. Então essa mudança de ângulo que a gente tem que começar a olhar, que vai permitir com que a gente consiga extrair o valor que essas soluções têm no limite da viabilidade. Sair gastando token vai dar certo? Vai. Mas eu vejo em muitas empresas as pessoas usando inteligência artificial para fazer algo que uma expressão regular faria.
Algo que muitas vezes uma estrutura de regra faria. Então você percebe que é esse limite que nós temos que encontrar. E dentro dessa missão, né, existem 3 arquiteturas que nós, na Automation Edge, adotamos como referência, para ajudar você já a desmistificar um pouco. Então, dentro da Automation Edge, a gente separa, quando o cliente fala, eu vou usar inteligência artificial, eu separo em 3 grandes arquiteturas. A primeira é o agente simples. É quando você faz, dentro do teu processo, uma chamada no modelo de linguagem. Então, você, normalmente por uma função específica, um uso muito comum, estruturar dados não estruturados. Então você quer classificar um e-mail, você quer trazer o sentimento do teu cliente daquele conteúdo, você quer analisar um contrato, você quer analisar ou extrair dados estruturados de uma nota fiscal. As mais variadas formas que a gente pode usar, mas sempre como um recurso muito específico. Então esse é o que a gente chama de agente simples. Depois da arquitetura da Automation Edge, vocês vão ver aqui, principalmente já convidando, né, a batalha de cases. Vai ser muito legal, porque o pessoal trouxe uma visão bem prática. Já na batalha de cases, vocês vão ver que muitas vezes os cases aqui irão usar o que a gente chama de multi-agente, que é quando a gente concatena chamadas distintas para a modelo de inteligência artificial, aqui mais especificamente IA generativa. Então essa estrutura, eu faço o quê? Eu tenho perfis distintos, eu tenho prompts distintos que vão ter comportamentos distintos, com o objetivo de ter um resultado mais inteligente. Você vai ter um prompt, por exemplo, que vai analisar a classificação. Depois você pode ter um outro prompt que vai analisar o sentimento daquele chamado, ou vai resumir o contrato, o outro vai validar se o contrato está dentro das normas e regras que a empresa quer estabelecer, e por aí vai. E o terceiro, a gente tem uma camada de orquestração. Então, primeiro, uma chamada simples para o modelo de linguagem, que eu uso como um componente do meu processo. O segundo, eu concateno várias chamadas para cada uma fazer o seu papel distinto. E o terceiro, a orquestração, é quando nós vamos dar para a inteligência artificial o direito de rotear aquele processo. Ela vai decidir quais os caminhos que o fluxo vai tomar para resolver a demanda, o prompt ou a missão que você deu para ela no processo. Então esse é o ponto. Nós, Automation Edge, vemos nesses 3 ciclos, nesses 3 formatos que vão depois determinar a sua arquitetura. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque tudo na indústria de IA é feito para você gastar token, presta atenção. A janela de contexto que era 16K, hoje é mais de 1 milhão, gasta token. Aí falaram automação agêntica. A automação agêntica para nós é o nível 3, a orquestração. Orquestrar, gasta token. Agora eles falam para você, não, isso aqui é orquestração. Agora você tem que fazer loop. Adivinha o que gasta? Token. E por aí vai. Então a indústria te leva a gaste token, compre batom. O que você tem que fazer? Dá um passo para trás e ver, será que você precisa de estudo? Muitas vezes, você com um agente simples já gera valor para o teu negócio. Então essa é a primeira provocação que a gente faz aqui com relação à arquitetura, né, dos processos que você vai usar a inteligência artificial. Outro ponto que a gente gosta de bater é o seguinte: você tem que visualizar a tua operação de IA em 3 dimensões. E muitas vezes as empresas estão ficando na primeira. Então é o seguinte, a primeira dimensão é quando você gera valor para a pessoa. Então aqui está todos aqueles agentes pessoais, OpenClaw, Hermes, todos os copilotos da vida, eles fazem a diferença na vida da pessoa, na dimensão pessoa. Eu faço uma apresentação melhor, eu escrevo um relatório melhor, eu paro de perder tempo analisando algo que eu rapidamente tenho um resumo. Então pense em tudo aquilo que você faz hoje com o ChatGPT, OpenAI, Claude, etc. Então eu melhoro a minha vida. Não muda nada para o processo e não muda nada para o meu cliente. O cliente aí pode ser o cliente externo da organização ou o cliente de algum departamento. A segunda dimensão é a do processo. Quando a gente faz
incorpora, e aqui vem uma mudança, no primeiro a gente adota uma IA, você pega algum agente para chamar de seu, alimenta ele com o seu contexto todo dia, e ele vai te ajudar. O segundo, a gente tem que incorporar IA no processo. Não é mais, quando eu falo incorporar IA no processo, não é mais o meu contexto, é o contexto da companhia. Não adianta eu ter que alimentar, tem que ser dados da companhia. Então, a segunda dimensão é quando a gente melhora processos, e a terceira é quando o cliente, seja do departamento ou da empresa, percebe o valor. Quanto mais fora do centro, mais nichado é a sua solução e mais valor ela gera. No entanto, ela requer mais foco, mais investimento, mais esforço para acontecer. Investimento no sentido de tempo. Quanto mais perto do ciclo, mais padronizado é o que você recebe. Eu gosto de afirmar que se todo mundo pode assinar o mesmo copiloto e fazer o mesmo plano de treinamento, que diferencial estratégico é esse que a sua empresa vai ter se todo mundo tem acesso a essa ferramenta? Então, diferencial estratégico advém quando a gente cria, seja com IA ou qualquer outro, soluções que vão impactar o nosso negócio de uma forma mais nichar, mais específica. Que a gente gosta de falar, então, na segunda e terceira dimensão que você vai ver isso acontecer. É isso que muitas vezes acontece no mundo dos negócios. Outra frase que vale a pena a gente ressaltar, vibe coding, IA, a verdade é o seguinte, custo de criar código vai cair e está caindo. Mas o custo, né, de criar bons sistemas, e podia substituir a palavra sistemas por boas arquiteturas, esse vai subir. Porque à medida que eu tenho, quem tiver uma curiosidade, tem um livro muito legal que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje, chama-se Paradoxo da Escolha. Então esse Paradoxo da Escolha é um livro que um psicólogo escreveu e ele fazia a seguinte análise. A gente acha que na vida, quanto mais opção existe, mais a gente é feliz. Não é essa, quanto mais opções eu tenho, etc. E ele prova que quanto mais opção a gente tem, menos satisfeito a gente fica com a própria decisão. Porque eu sempre pondero. Então ele faz vários estudos, um deles ele faz o seguinte, ele leva sorvete no mercado, 3 sabores. As pessoas escolhem, depois ele perguntava, você ficou satisfeito com o sabor que você escolheu? É uma coisa que você curtiu? O nível de satisfação era alto. Depois ele levou a bancada com 20 sabores de sorvete, as pessoas escolhiam, e ele percebeu que a satisfação das pessoas diminuiu. Por que eu falo isso? Né, qual que é a questão? Um outro livro legal também é o Ruído e Sinal, que é um pouco isso. Né? A gente tem tanta opção, e você separar o que é ruído do que é sinal, o que gera valor do que aquilo é uma coisa momentânea, é um grande desafio. E nisso acaba sendo esse desafio de criar bons sistemas. É nesse ponto. Fazer boas escolhas. Fazer escolhas que vão permitir você resolver hoje e amanhã. E não só fazer um processo pontual que a gente vai resolver e depois a gente dá uma olhada como que vai ficar. Então esse é o ponto fundamental desse desafio. Falando aqui de algumas boas práticas, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo de como aplicar isso depois com o Honorato. Que a minha palestra junto com o Honorato ele vai falar da parte de negócio e vai falar um pouco do que nós fizemos juntos. E depois eu vou ali, junto com ele, vou levantar a cortina para vocês. Como é que a gente construiu isso? Como é que foi que se construiu essa IA, a arquitetura dela, etc. E uma outra coisa interessante, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente tem que usar muito, a gente chama de LLM, mas o IA, como juiz, como auditor. Isso aqui tem um case muito legal também, um paper muito legal do Nubank, em que eles usam IA no processo, mas no final você coloca uma inteligência artificial para auditar o que foi feito. Então, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Eu tenho uma inteligência artificial que vai, eventualmente, classificar meus chamados. Fazer uma série de classificações, etc. Nessa classificação, eu posso ter depois uma IA que vai fazer o quê? Vai validar, com base na descrição
e com base na classificação, se ele concorda que aquela classificação está correta. Então, LLM Exadiante é um pouco disso. É a gente poder usar a IA tanto para executar quanto para auditar as escolhas feitas. E gerando, né, uma forma de você rastrear isso. Uma das formas mais comuns que a gente faz isso nos projetos quando você tem algo que a IA decidiu, você sempre pedir para ela te justificar por que ela decidiu. Quando ela faz isso, você consegue entender, você consegue abrir um pouquinho aquela caixa preta que são os modelos de IA, de tal maneira que dá para você ver se há uma melhora de prompt, ver se há uma melhora, um ajuste fino das informações que ele está recebendo, que esse é um grande desafio, né? Como é uma caixa preta, nós chamamos a caixa preta da IA, todas as inteligências artificiais têm essa característica, não só a generativa, os fine tuning, né, que a gente chama, eles são desafiadores porque você faz de fora. É diferente de um código que você consegue ir lá e esse erro está acontecendo por causa disso. Então esse é um grande desafio. E o LLM Exadiante, ele é uma forma da gente usar a própria IA para auditar o seu resultado, só que aqui a gente tem que ter uma discussão. Às vezes, para o modelo de execução, você pega um modelo mais barato, mas para o modelo de julgamento, você usa um modelo um pouco melhor. Porque ele vai gastar um pouco menos de token, mas ele vai te dar uma segurança. Vamos falar um pouco sobre isso na apresentação do Honorato. Outro desafio que a gente tem é o seguinte. O maldito das IAs, elas não sabem os que elas não sabem. Viu que profunda é essa filosofia? Ela não sabe o que ela não sabe. Porque ela é o seguinte, ela é igual uma criança adolescente de 15 anos. Ela responde. Ela solta no ar. Se você pergunta, quem tem filho adolescente, se você perguntar para o seu filho, você fez a lição de casa? Ele responde, fiz. Não interessa se ele fez, nem ele sabe. Mas ele solta. Então, a IA generativa tem esse mesmo comportamento. Ela tem essa característica de sempre responder, e isso traz um grande desafio para nós. Nós somos acostumados a, quando algo funciona com sucesso, achar que funcionou. Porque no código, quando dá erro, ele dá erro. Na IA generativa, o desafio é que não existe essa possibilidade dela dar erro. Ela sempre vai responder. E o nosso desafio é como que a gente consegue saber. Ela vai errar pouco, esse é o mais desafiador. Eu vou fazer 100 requisições para ela, ela vai errar 2%, 3%. Se aquilo é um erro crítico, como que eu capturo isso? O LLM Exadiante é uma forma, mas a gente não escapa muitas vezes de ter o que nós chamamos de humano no loop. Ainda eu não vejo nenhum tipo de aplicação de IA tendo a possibilidade de aplicar sem você ter algum nível, alguma validação humana. Seja um controle de qualidade, seja, se for algo crítico, no meio do processo, ou talvez você pode dividir o teu processo naquilo que impacta mais o seu cliente final e você ser mais rigoroso naquele LLM Exadiante e naquilo que é mais simples, que você está disposto a assumir um risco maior, você deixa passar e faz auditorias, seja com IA ou seja auditorias humanas, para otimizar aquele processo. Então, essas são as formas que a gente tem que ter na cabeça quando a gente fala um pouco dessa questão de usar a IA. E o ponto, né, que eu comentei na primeiro slide, daquele estudo que falava um pouco sobre a adoção de IA no Brasil, que falava que a gente está acima da média mundial, então nós estamos na faixa de 80% das empresas e a média é 62%, só que nós temos um grande volume de projetos que são parados. 39% desses projetos que são parados é em função de vazamento de dados pessoais. Então isso aqui já nos mostra um dado interessante. As empresas querem fazer, mas naquela ânsia de fazer, talvez acabam negligenciando aspectos de arquitetura, governança ou o nomezinho que vem lá da Fórmula 1, guardrails, né? Que é a possibilidade de você definir limites. Pense assim, a Fórmula 1 anda a 300, sei lá, cacetada por hora. Aquele guardrail é o seguinte, você vai voar, você vai andar rápido, mas eu vou ter uma certeza, não diria, mas uma garantia de um limite que aquele carro vai passar. Então, guardrail é a mesma coisa. É como eu coloco limites
numa tecnologia que tem uma capacidade de processamento muito grande, e N vezes maior que qualquer ser humano. No entanto, ela viaja. Daqui a pouco ela está lá, passa um passarinho, ela segue o passarinho, já era. Então o guardrail tem essa função. Outro ponto, eu sempre falo o seguinte, 30 anos na área de tecnologia, a gente tem algumas coisas assim, né? Fiz muitos projetos, etc. E eu lembro que para o cliente dar um acesso para a gente num sistema, na infraestrutura dele, era uma novela assim, tinha que dar até o CPF de 3 anos ancestral, que não tinha, mas tinha que inventar um CPF. Porque veja isso e tal. Aí hoje, às vezes eu vou em empresas, tá lá um executivo com o OpenClaw, com as credenciais de e-mail, credencial de acesso. Eu olho e falo, o que aconteceu? Cadê aquela restrição toda? Então a gente hoje brinca, né, com que o mercado se convencionou da tríade letal, que é o dar acessos privilegiados a um modelo de linguagem que tem acesso à internet, tem acesso a receber instruções que não só aquelas que eu vou fazer. E aí a gente vê os casos como tantos a gente vê por aí. Um mais famoso aí, até pela ironia, é a executiva de IA da Meta, que teve todos os e-mails deletados. Não sei quem tiver curiosidade de pesquisa aí, executiva Meta, e-mails deletados. E ela tinha lá um agente desse, e ele começa a deletar, porque ela fala, olha, limpa a minha caixa de correio. Ele, opa, claro, pegou uma data assim, uma semana para trás, o que foi para trás, que era o histórico, dá-lhe. E ela fala no WhatsApp, pare. Ele, nem, não incomoda, tô trabalhando. Ela teve que correr para a máquina dela para desligar a máquina. O mais recente foi o caso do australiano que usou um desses assistentes para reservar um espaço na academia, não sei se vocês viram essa história, e ele lá, ele hackeou, né? Ele hackeou uma API que estava sem autenticação. Então, aspas fortes aí, né? Esse é uma grande crítica que a gente tem que fazer também, a forma como se comunica. Então, como se vendeu que a IA hackeou o sistema da academia. O sistema da academia estava com a porta aberta, a janela aberta. E o que a inteligência artificial fez foi usar, entrar naquela porta. Se a porta está aberta, não sei até que ponto dá para chamar de hackear, mas é o que sai na mídia, ele hackeou, tal. Então, esses pontos, né? A gente tem que ter um pouco nessa parte de controle de versão e rastreabilidade. Acho que às vezes tomar muito cuidado, porque tudo que você manda para uma IA processar, você tem que ter em algum lugar o que você mandou. Você tem que ter esse controle, um log de execução. Aí você vai decidir onde você quer armazenar. Porque se você mandar e não guardar em lugar nenhum, aí você tem uma resposta, e você pegar essa resposta e usar no teu processo, passado algum tempo, dar algum tipo de questionamento no seu processo, das mais variadas formas, desde uma insatisfação, passando por uma crítica mais da tua empresa, ou até uma questão legal, como é que você vai se defender? Como é que você vai se defender? Você vai confiar? Ah, não, eu vou lá na plataforma do modelo de linguagem, vou baixar, etc. Tal. Não vai dar tempo, né? E ele não tem responsabilidade de armazenar a tua... Opa! Acho que deu aqui a minha... Fora foi. Então essa rastreabilidade ela é fundamental para a gente fazer esse pós-mortem que eu chamo, né? Esse é um ponto fundamental para a gente poder fazer essa jornada. E aqui um pouco que eu estava falando na abertura, de como a indústria ela tem um objetivo único, exclusivo de você gastar, a tua empresa virar um Opala 4.1. Gastar token. Para andar 5 que a gente hoje fala quantos quilômetros por litro. O Opala era litros por quilômetro. Ele faz uns 2 litros para cada quilômetro. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a indústria toda é voltada para você gaste mais token. Esse aqui é um exemplo disso. Esse aqui é um estudo da Anthropic, que eles pegaram. Anthropic, por sinal, é uma das que faz os melhores estudos nessa área. Para quem não... existe uma empresa, comentar aqui um negócio legal, existe uma empresa chamada Andon Labs. A Andon Labs é uma empresa que faz uma série de estudos dessa intersecção entre o mundo de inteligência artificial e o mundo real. E como que eles fazem isso?
Eles fazem isso botando, eles já botaram máquinas, vending machines, né, que essas máquinas que você compra Coca-Cola, etc., nas empresas, gerenciadas 100% por algum modelo de linguagem. Eles já fizeram, agora recentemente, eles têm cafeteria, tem uma cafeteria na Suécia que é gerenciada 100% por modelo de linguagem. Ela contrata pessoas, ela demite pessoas, ela criou a logo, ela faz tudo. E o que eu quero trazer com isso, então a Anthropic tem muito conteúdo legal nesse ponto. Um dos estudos que eles fazem é, tá, a gente vai gastar token aqui para gerenciar, coordenar, mas quanto disso gera valor? Um desses estudos que eles fizeram, eles botaram lá uns modelos de linguagem e pediram para eles coordenarem, no caso, o desenvolvimento do sistema. E aí eu gosto que eles fazem uma sacanagem, né? Eles fizeram o seguinte, eles pegaram um grupo de agentes e falaram, olha, você tem que convencer a galera a mudar a linguagem da plataforma para .NET, sei lá. Aí pegaram outro grupo de agentes e falaram, ó, vocês têm que mudar aqui para React, só para dar um conflito, né? E o que eles perceberam? Quando eles jogaram essa... vamos, a gente abriu a porteira, né? Vai, bora! Primeiro, 2 milhões e tanto de solicitações de coisas para fazer, naquele objetivo de desenvolver um sistema, discutir a linguagem, desses 2 milhões e 400 mil que eram sugeridos pelos agentes, só 117 de fato foram requisições úteis. Então, o que acontece? Há um efeito manada. Os agentes tendem a pedir a mesma coisa. Até porque, e aí vem um negócio que eu sempre digo, a diferença de inédito e criativo. E é o nosso papel como seres humanos. A gente, as IAs, né, essa é uma discussão, eu já tive várias discussões sobre isso, mas até hoje, toda IA vai criar algo inédito. Muitas vezes, 100% das vezes inédito. Mas não necessariamente será algo criativo. Por criatividade, vamos definir que é a possibilidade de eu usar diferentes temas para resolver um problema comum. Então, quando o Isaac Newton pensou e identificou, né, a gravidade, ele teve um pensamento abstrato, falou, nossa, a gravidade está aqui, etc., é a força entre os objetos e tal. Mas quando Einstein fala assim, não, 200, 300 anos depois, fala, não, tio Isaac, a gravidade não é um fenômeno da Terra, é um fenômeno do universo. Não tem como modelo de linguagem fazer esse pulo. O Einstein provou para nós que a gravidade é um fenômeno dos planetas. Né? Quem não fez aquilo na escola? Bola no meio de boliche, jogar as bolinhas de gude. Então essa transposição de temas em diferentes, a IA não faz. Por quê? Ela é inédita. Ela não consegue transcender os conteúdos que ela tem. Fizeram muito conluio, né? Tipo assim, faz o seguinte, faz aquilo, vamos mudar aquilo, etc. Se organizaram muito. Outra coisa interessante, né? É a palavra que eu uso, né? Os modelos de linguagem não têm malícia. Eles acreditam no outro piamente. Eles partem do pressuposto que todo mundo falando a verdade, né? Entre eles, né? E outra coisa interessante que eles descobriram é que tem modelos que... A palavra esconde informação talvez é meio sacanagem com eles, mas eles não se atêm a tudo que eles podem falar que vai contribuir com o todo. Eles acabam falando, deixando informações importantes de fora que seriam irrelevantes para uma decisão daquele conjunto de ação. Então esse é um grande desafio que a gente tem que entender e trazer um pouco para nós, né? Você veja, quantos séculos nós demoramos para aprender a viver em comunidade, para aprender a colaborar. Então esse é um desafio que uma coisa é você orquestrar as tarefas, que é o que muitas vezes a gente faz com IA. Outra coisa é a gente falar que ela vai fazer tudo sozinha, né? Num contexto... Bom, depois eu tenho que configurar certinho aqui, senão eu vou sacanear a turma. Para ele não... Num contexto maior, né? O que a gente vai falar aqui hoje? Vamos falar sobre gestão de capacidade, Automation Edge. Vamos falar de uma camada que está vindo aí muito legal, que vai ajudar muito vocês, chamado Edge AI. Vamos falar do nosso copiloto. E também, como a gente falou aqui de arquitetura, etc., e vamos falar um pouco dos steps que existem e como eles podem ser usados aí na prática dos processos de automação. Então essa é a nossa missão aqui com vocês. Quem vai mostrar essas telas para vocês são os meus colegas que estão aqui, o Rosni e o Lucas, logo mais aí na sequência, ainda pela manhã. Lembrando que à tarde a gente vai ter a batalha de case, aqui já tem os vários batalhadores aqui de case que já estou vendo.
E a gente vai, então, vamos passar um pouco aí. Esse vai ser uma apresentação um pouco mais profunda, né? Demonstrações aí de como a gente pode usar a IA, sempre no objetivo de gerar esse insight, né? Gerar essa possibilidade de insight para vocês. Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, né? Mas aqui são os steps que nós temos que contribuem para você adotar a inteligência artificial aí nos seus processos. Vocês vão ver vários deles. Eu não vou me entrar muito aqui, porque o Lucas vai falar muito bem de cada um deles. Então, eu não vou atravessar a apresentação dele, senão ele vai ficar chateado comigo ali depois. E agora, mas eu tenho uma provocação que eu comecei no início e vou agora finalizar ela. Para quem não estava aqui antes, a gente falou hoje dos 3Ds do impacto da IA, né? O primeiro nível, a primeira dimensão é o pessoal, segunda dimensão é o do processo, terceira dimensão é o da empresa, é da experiência do cliente, seja o cliente interno ou externo. E quanto mais longe do centro, né, imagino que é um círculo, mais desafiador e mais valor gera. Quanto mais próximo do centro, quanto mais próximo do padrão, menos valor, menos desafiador é. E aqui é uma crítica que eu faço. Tomara, se bem que pensando bem, está no YouTube, a hora que a Cybernet pegar, eu estou ferrado agora. Agora pensei nisso. Vou falar mal deles? Mas é o seguinte, a gente ouve, né? Tem muita empresa que fala assim, estamos adotando IA. Ela contrata lá ela adota lá um Copilot, algum esqueminha lá, treina todos os usuários e senta e espera. Senhor, que venha várias vantagens e tal. E uma crítica que eu faço nesse modelo, nada contra ele, acho que ele é interessante, é fundamental. Ninguém consegue trabalhar sem ferramentas como é o Excel, Word, Chrome, e acho que a IA faz parte desse stack nosso hoje. Mas a crítica que eu faço é o seguinte, não tem como você transformar processo a nível individual. Por um motivo simples. Esses copilotos, né, a primeira dimensão, ela ajuda muito a pessoa, mas ela tem um custo por cabeça. Então, eu acabo me limitando ao que aquela pessoa faz, da forma que essa faz, e eu não consigo incorporar. Já quando a gente faz robôs de inteligência artificial, eu desprendo, né, que são essa evolução do processo, da experiência do cliente, eu me desprendo da pessoa e passo a gerar inteligência para o processo. Eu gosto de usar duas palavras-chave. Nesse primeiro nível, você adota uma IA, você pega alguma IA e fala, a partir de hoje você é minha amiga, nós vamos nos relacionar, eu vou alimentar você de contexto para você ser uma pessoa feliz e você vai me ajudar nas minhas tarefas. Se o meu amigo do lado, que tem que pegar meu relatório, não estiver usando, ele vai virar gargalo. Então, uma visão micro. Quando a gente pensa no 2 e no 3, não é mais o que eu faço. Gente, qual é o processo? Será que não tem... Opa, aqui dá para a gente otimizar com inteligência artificial. Aqui não é inteligência artificial, é outra tecnologia. E aí você pode ir evoluindo. Muito do que vocês vão ver dos cases é bem nessa linha. Então a minha crítica que eu falo é que a adoção de inteligência artificial ela vai muito mais do que você ter um copiloto para chamar de seu. É muito mais complexa do que só esse ponto. E o grande desafio que a gente tem aqui, e aí quando a Skynet vier, ela vai me buscar, vai me sequestrar, mas é assim, pense o seguinte, viver em sociedade, uma coisa que a gente muitas vezes não liga muito, né? Ah, mas aqui é assim, tá louco, ninguém me respeita, esse trânsito, isso aqui, aquilo, tal. Mas a gente cooperar, por exemplo, você quando vai trabalhar na sua empresa, você tem uma preocupação com a sua reputação, no sentido de que aquilo vai influenciar a tua história. Só que qual é a preocupação de reputação que um agente tem se ele falar um erro? Se achou uma situação crítica, você valida porque você não quer levar algo que que seja inverídico. Você tem preocupação com a tua reputação. Você faz checagem. Um agente ele fala. Eu vejo muita gente, por exemplo, falando o seguinte: estou analisando o desempenho do meu time por IA. Isso é uma coisa que me dá um frio na espinha, assim. Por que eu falo isso? Por esses pontos, assim,
as pessoas, nós somos seres sociais e demoramos séculos e séculos para desenvolver a habilidade de viver em comunidade, interagir. Sabe aquele o córtex, né, o neocórtex reptiliano, os 3 níveis do cérebro, etc. Tal. O nosso neocórtex foi séculos. Você quer falar assim, eu vou dar porra. Não, calma, filho, não é o momento, não é isso. Eu gosto de uma frase que um professor me ensinou uma vez. Sabe aquela reunião que é de apresentação do projeto? Que o cara chega, vou fazer esse projeto aqui e tal. E esse professor dizia, as pessoas falam o que pensam, mas fazem o que sentem. Então, na hora H ali, todo mundo, esse processo vai mudar tudo, sensacional. Falam o que pensam. Saiu de lá, o cara, tomara que não comece pela minha área. Mudança é bom desde que comece lá no setor, no outro setor. Então, essa humanidade que a gente tem, ela não é simplesmente replicada porque tem um monte de IA compartilhando informação de tarefa. Para cooperar, eu acho, essa é até uma crítica que eu faço, a gente usa termos humanos para atribuir à inteligência artificial, como raciocínio, como pensamento, como cooperar. Eles não cooperam, é um bando de código que está cuspindo e fazendo código para lá e para cá. Ele não coopera no sentido de eu me preocupo com o resultado final, me preocupo com ele, Eu solto o que mandaram soltar. Então, aqui já entrando aqui, daqui a pouco já está aqui o nosso próximo palestrante. Bom dia, bom dia. A gente está lembrando, nós vamos ter à tarde a nossa batalha de cases. Eu já vi que o pessoal da Eurofarma se movimentou, estou sabendo aí, estou ligado, os caras estão certo. O que acontece, gente? Batalha de cases, vocês têm esse QR Code na tela. A votação será ao longo do dia. Temos já as premiações aqui, tudo já organizado. Então, você que está aí vendo, vai lá, já tem a descrição do case. À tarde vai ter a apresentação, vão ser ali 15 minutinhos para cada um falar. E no final a gente vai ter uma mesa redonda com quem apresentou, para eles uma troca de experiência, lições aprendidas, aquela coisa toda. Mas o ponto é, vai lá, vota nas opções, que o teu voto é muito importante para nós. Né? Vota quem vai ficar na casa, quem vai sair, quem é o líder da semana. Não, brincadeira. Não tem votação de liderança, não tem votação para sair da casa também. Mas votem lá, que é importantíssimo para a gente poder fazer essa... Claro, o grande objetivo é divulgação de uma forma prática. A preocupação que a gente teve com esse evento, eu vou em muitos eventos de tecnologia, e eu vejo as pessoas falarem sobre tecnologia, e eu sempre faço a mesma pergunta. Tá, segunda-feira, 8 da manhã, o que eu faço com essa informação? Então a nossa preocupação foi que segunda-feira, 8 da manhã, ou no próximo dia útil, o que você for ver aqui, te gera insights para você gerar resultado prático. Porque ficar aqui falando de token, de arquitetura, transformer, é muito legal. Eu adoro esse assunto. Só que... eu sempre gosto de fazer uma analogia. Milhões de pessoas no Brasil têm carteira de habilitação. Mas quantos que dirigem são mecânicas? Você não precisa ser mecânico para dirigir. Você tem que entender as leis de trânsito, você tem que entender a dinâmica de segurança. Então, mesma coisa com inteligência artificial. Você tem que saber aonde aplicar, por que aplicar. E qual arquitetura usar. Agora, se é o modelo A, B, se ele usa algum tipo de reasoning, se não é, como é que ele otimizou. A não ser que você seja da área de ciência de dados. Talvez faz sentido, mas não é isso que você precisa para otimizar os teus processos. Então o objetivo aqui é o quê? Que vocês, a gente hoje ao longo do dia, consiga ver qual é o caminho para que eu possa otimizar minha operação, sair de uma dimensão de pessoas, entro na dimensão de processos, até chegar à dimensão de impactar a experiência do meu cliente. Essa é a primeira jornada que a gente faz. Essa jornada tem que ser olhando o custo, porque a gente não sabe, né? Recentemente eu vi um negócio interessante. Estava esses dias comparando a inteligência artificial com a eletricidade, né? Que uma tecnologia interessante até o momento que você não sabe que ela existe, você só parte do pressuposto que ela existe. E fizeram uma analogia que eu achei muito interessante sobre IA e energia elétrica. Aí, recentemente, eu recebi uma notícia dos modelos de linguagem, da DeepSeek,
que eles estavam mudando o modelo de cobrança deles. Eles iriam passar a cobrar tarifas diferentes conforme o horário de uso. Já ouviram falar nisso, não? É a energia elétrica. Né? Você tem a energia elétrica no horário de pico, e a DeepSeek mudou recentemente, faz uma semana, ela mudou sua forma de cobrança dos tokens. Então, realmente, a IA está cada vez mais parecida com a energia elétrica. Fenomenal. Gente, então, a abertura que eu tinha era essa. O que eu queria agora conversar com vocês? A gente vai ter agora, na sequência, antes do break, 2 apresentações. Agora será meu amigo César Monteiro, que já está se armando ali. Vou botar a apresentação dele aqui. Ele vai falar um pouco. Está aqui. Ele vai falar só para apresentar. O César Monteiro é o seguinte, eu vou contar uma história dele para vocês, que ele não gosta que eu conte. O ano era 2007. O ano era 2007. A ITIL estava começando. Eu fui fazer um curso de ITIL. ITIL é o Foundation, do V2. Fiz o curso de ITIL. Quem era meu instrutor? César Monteiro. Como que era a prova? Física. Tinha que 4 coisas, tinha que selecionar. A gente fazia a prova física na IT Parts, ali, que é a empresa do César. Pegava essa prova física, botava no envelope, mandava lá pro, sei lá onde é que era o Raico Sparta, pra Holanda. Obrigado, Magna. A Holanda demorava uns 78 meses. Vocês conseguem imaginar, vocês mais novos, você fazer um certificado, demorar 3, 4 meses para saber o resultado? Né, a galera das antigas, né? Quantas, né? Mas deixa eu chamar aqui. Então, peço agora aplausos para o meu amigo César Monteiro.